a agenda cultural desta sexta-feira traz para você uma dica bem legal, desta vez sobre teatro, uma aula de história, a história de Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. E quem vai falar para a gente sobre a peça, como é que ela foi montada, produzida, o que ela traz para o público, são os atores Del Garcês e Nívia Ellen. Então, em São Luís, em cartaz, a peça Luiz Gama, já começo perguntando para o Del, que interpreta Luiz Gama, quem foi Luiz Gama? Luiz Gama foi um homem negro de Salvador que viveu em plena época da escravidão negra no Brasil, no século retrasado. Ele nasceu livre, filho de Luísa Maim, uma das revolucionárias históricas sobre a revolta dos escravos no Brasil, e filho também de um português branco. Mas ele nasceu livre, mas quando ele tinha 10 anos de idade, o pai dele o vendeu para quitar uma dívida de jogo. Já começa o grande conflito do Luiz Gama. Ele vai para o Rio e de lá para São Paulo. E lá em São Paulo, quando ele tinha 17 anos de idade, ele aprende a ler e escrever, e com isso ele se torna autodidata na área jurídica, na área do direito, e consegue, nos tribunais, a carta de alforria dele, consegue, através da OAB da época, digamos assim, uma licença especial para advogar. E além de conseguir a carta de alforria dele, ele liberta gratuitamente para mais de 500 escravos. É a primeira voz negra na literatura brasileira, é o precursor do abolicionismo no Brasil, é o patrono da abolição da escravidão negra no Brasil, herói da pátria, e somente em 2015, pela OAB, houve uma reparação histórica póstuma a ele, quando a OAB oficializa Luiz Gama como advogado. Então, assim, Nívia, é uma aula de história para o que a gente viu do Del. Como é que é trazer essa história para o público? Interpretar a vida de Luiz Gama, contar a sua história e toda a sua luta pelo fim da escravidão aqui no Brasil? Para a gente é super importante, principalmente por estar aqui no Maranhão, que é a terra do Del, né, do Del Garcês, e onde eu já estive várias vezes. E poder trazer Luiz Gama para cá é uma felicidade, porque a gente mesmo não conhecia Luiz Gama antes de começar a estudar sobre ele, né? Antes desse texto ser sugerido para a gente, essa história ser sugerida para a gente. Porque Luiz Gama não é falado nas escolas, né? São coisas que são negadas para a gente durante a nossa vida escolar, e que agora a gente está tendo essa oportunidade de levar para o público, né? De levar para as pessoas essa história desse homem tão importante, né? Ano passado ele foi considerado patrono da abolição da escravidão e herói da pátria, entrou no livro dos heróis da pátria. Então, assim, é tão importante poder falar de Luiz Gama, contar um pouco da nossa história para as pessoas, né? Resgatar essa história. Filho de uma mulher, que foi Luísa Maim, que eu interpreto na peça, que foi super importante nas revoluções negra, escrava, que chegou no Brasil e viveu livre. Era uma quitandeira que passava mensagens nas revoluções, através dos seus quitutes, ela passava mensagens em árabe para que as revoluções acontecessem. Então, a Revolta dos Malês, a Sabinada, ela participou de várias, né? E Luiz Gama se inspira muito nessa mulher, na sua luta. É uma peça repletamente de curiosidades. A gente vai navegando, redescobrindo a história do Brasil no século XIX. Exatamente. A gente vai navegando na nossa história, né, se descobrindo e vendo que é possível. Se foi possível naquela época, é possível a gente continuar lutando hoje em dia e garantindo os nossos direitos, né? Agora, falando em produção teatral, como é que está a produção? Como é que é apresentada essa história ao público quando eu falo de teatro? Essa produção ela é assinada pelo Mário Seixas, através da MS Eventos e do Alain de Jesus, no Rio e São Paulo, onde a gente, né, já tem feito. E aqui em São Luís ela é produzida, uma produção local da Ilse Rangel, da nossa querida Fofa. E a produção, em termos da realização dela, cênica, é muito simples. São 2 cadeiras, um tapete, uma mesinha de canto, porque o diretor exatamente prima pela simplicidade, porque o fundamental deste espetáculo é o conteúdo que a gente diz, é contar exatamente a história de Luiz Gama, a luta dele pela justiça, pela liberdade, pela igualdade de direitos, numa época em que o escravo negro era tratado como objeto, e lutou por isso. E essa peça ela tem essa missão de trazer à luz esse herói que foi propositalmente, durante toda a nossa história, durante toda a nossa historiografia brasileira, esse herói foi omitido, foi apagado, como a gente costuma falar, não é, Nívia?
propositalmente, porque Luiz Gama é uma referência, é um exemplo, a história dele é exemplar para todos aqueles que lutam pela igualdade de direitos, pela liberdade, pela inclusão não somente dos negros, mas de todas as pessoas, porque o Luiz Gama, ele lutava não somente pela raça negra, pela questão dos homens, das pessoas escravizadas, mas o direito e a liberdade e a igualdade para todos. A nossa produção é simples em termos físicos, em termos materiais, porque o conteúdo, a palavra do Luiz Gama, o pensamento dele, a ideologia dele é que precisa ser mostrada para sempre. O segredo está na interpretação de dois grandes atores brasileiros, que tenho o prazer de conversar e apresentar aqui na Agenda Cultural. Muito obrigada, Adel. Muito obrigada, Nívia. Então, para você que está em casa, que dica, hein, de teatro. Nesta sexta, sábado e domingo, no Teatro Arthur Azevedo, a peça Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Vale a pena conferir. Sou abolicionista sem reservas. Sou cidadão. Creio ter cumprido meu dever.